estamos de volta com o segundo bloco. E para você que chegou aí agora, nós hoje temos a honra, assim, o privilégio de estar com esse casal aqui, o Rafael e a Raquel, que são terapeuta ocupacional. E hoje nós estamos falando sobre ecoterapia, sobre os benefícios dessa terapia com cavalos. Nós já abordamos algumas situações aqui a respeito disso no primeiro bloco e vamos dar continuidade a isso. Antes disso, gente, eu já queria justificar aqui a ausência de um dos membros, né, que é o Dr. Wilde, não pôde estar conosco hoje. Um abraço, Dr. Wilde, eu sei que o senhor vai estar conosco aqui no próximo programa. No final do bloco, ficou uma pergunta para eles estarem respondendo, que é a respeito da equipe, né? Quem faz parte dessa equipe? É uma equipe muito grande? É uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar? Como que funciona esse mecanismo, né? Como que é essa engrenagem da equipe? Bem, a equipe que compõe todo esse trabalho, que realiza todo esse trabalho da ecoterapia, ela é formada por médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogos, tem o profissional de equitação. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, porém interdisciplinar. Por quê? Multidisciplinar porque ela tem que ser composta por vários profissionais. E interdisciplinar porque os membros dessa equipe eles têm que estar trabalhando em conjunto. Ou seja, a criança ou o praticante ele vai para o atendimento, ele é acompanhado por todos esses profissionais. Então, a equipe ela tem que conversar sobre esse paciente, sobre esse cliente, ela tem que discutir a terapia, o que vai ser realizado durante a terapia, o que aquele praticante mais necessita, o que não é necessário fazer naquele momento. Então, tem que ser uma equipe interdisciplinar por conta de toda essa complexidade a complexidade que está em torno dessa terapia. Por quê? Você observa, tem o cavalo, tem um ambiente externo, você precisa do profissional de equitação, que é o profissional que, além de preparar o cavalo, preparar o animal para que ele esteja pronto naquele momento da terapia, ele também faz, às vezes, de guia do cavalo, ele tem que estar ali juntamente com os outros profissionais para estar ajudando, auxiliando durante a terapia, para estar ali dando aquele suporte em relação ao animal. Então, é uma equipe multidisciplinar que trabalha interdisciplinariamente. Agora, nós falamos bastante a respeito de algumas indicações, até acredito que tenha muito mais indicações da ecoterapia, mas uma dúvida que certamente é do nosso telespectador é se tem contraindicação. Tá, nós já falamos algumas indicações, agora aquele telespectador que está em casa pensando, será que eu me enquadro, será que eu posso fazer? Existe alguma contraindicação ou algumas contraindicações que possam ser passadas para o nosso telespectador, para que ele saiba se ele se enquadra ou não nessa possibilidade de tratamento? Sim. A ecoterapia ela é contraindicada em alguns casos. Tá? Em alguns casos, como, por exemplo, a osteoporose, quando ela está um quadro moderado a severo, que tem um histórico de fratura já o paciente, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Uma precaução, né? E acaba sendo contraindicado quando a gente faz uma análise melhor naquela situação. A luxação também, quando a criança, geralmente a criança com paralisia cerebral, ela tem uma luxação, ela dificulta com que ela possa participar na hora de montar no cavalo. Então, ela sente dor, ela sente desconforto. Então, dificilmente ela vai conseguir participar ativamente do momento de reabilitação. Então, vai gerar um desconforto, ela não vai querer participar. Então, tem outros casos também. Por exemplo, crianças com síndrome de Down, que têm um déficit de controle de cabeça por volta de 2 anos. Então, por quê? Ali a criança ela tem uma dificuldade de controlar a cabeça, então muitas vezes o movimento do cavalo pode trazer algum prejuízo ali, alguma lesão. Então, quando a criança está novinha, ela tem
a déficit de controle de cabeça, principalmente que é muito comum na síndrome de Down, porque é uma criança que tem uma hipotonia generalizada, a gente acaba tendo um caso de contraindicação também. Tá? Que mais? Distrofia muscular. Por quê? O ato de montar, ele gera um desconforto, assim, quando você, vamos assim dizer, não é um desconforto, mas gera uma fadiga muscular, como qualquer exercício físico. A equitação, a ecoterapia, ele é uma atividade física, então ele vai gerar uma fadiga muscular. Como a distrofia muscular é uma enfermidade causada por uma degeneração do sistema nervoso, então essa criança, esse paciente, ele vai sentir um cansaço excessivo, ele pode sentir um cansaço excessivo e aí não vai ter também benefícios. Basicamente são esses casos, deixa eu ver mais algum aqui, luxação, sim. São esses casos, basicamente, que a gente vê como contraindicação. Posso ter esquecido de algum, mas basicamente são esses que mais encontramos na hidrocefalia. Isso, Raquel, obrigado. A hidrocefalia, quando a criança ela tem um catéter e aí, por alguma dificuldade de colocar o capacete, né? Ou então ela tem uma dificuldade de aceitar o uso do capacete, ou então tem algum problema no catéter em si, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né, para aquele praticante. Então, a gente acaba contraindicando essa situação para esses casos. E, no intervalo, nós estávamos conversando a respeito dessa questão, né, dos profissionais, como que é feita essa capacitação. Existe um treinamento específico para esses profissionais que trabalham nessa área, Rafael, Raquel? Assim, porque até a gente brincou aqui no intervalo, assim, o Rafael é grandão, sabe, gente? Eu não sei se nas imagens aí aparece. É qualquer cavalo, assim, né? Porque eu fiquei pensando no Marcos também, se qualquer cavalo daria para ele estar montando, né? Então, não precisa passar mal, não, Raquel. Então, assim, eu queria saber se existe um treinamento, né, para essa equipe que vai trabalhar com esses cavalos. Bem, o treinamento que a nossa equipe participou foi realizado na ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. E o curso é realizado o curso básico em uma semana e pode ser realizado o curso avançado também. Bem, você pode fazer o curso avançado e depois tem também uma pós-graduação em ecoterapia. A ANDE Brasil oferece essa pós-graduação. Os nossos profissionais, quando foram, o nosso equitador, que é o meu irmão, que é o sargento da Polícia Militar, o Eliel Crisóstomo, ele foi para fazer o curso de equitador. E, se eu não me engano, ele ficou uns 10 dias fazendo o curso. Mais tempo. Acredito que umas 2 semanas realizando o curso, fazendo o treinamento, se preparando para aprender a preparar o cavalo, o ambiente, treinar o cavalo. Nossa fisioterapeuta também, a doutora Jéssica Frank, quando foi para fazer o curso, também ficou 1 ou 2 semanas fazendo toda essa preparação, se aprimorando. Rafael, que, como terapeuta ocupacional, foi representando a clínica, também ficou. E, realmente, Darwin, foi uma preocupação minha inicial em relação a como seria, né, que cavalo, porque o Rafael é grande, não é só alto, mas ele também é forte. E deu tudo certo, né? Claro que eu, enquanto esposa, fiquei preocupada, mas o pessoal da ANDE Brasil, que foi onde a nossa equipe faz os treinamentos, estava preparado para receber o Rafael também, não apenas, né? A nossa fisioterapeuta é bem magrinha, e aí, de repente, chega o Rafael já, né? Uma estrutura diferente, mas eles estavam preparados, e é realizado dessa forma. O curso pode ser feito por todos esses profissionais que eu já citei no início, que compõem a equipe: psicólogo, educador físico, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Esqueci algum que pode fazer? Acho que
falou pedagogo? Pedagogo, isso. Que, por sinal, nossa pedagoga, assim que retornarem as atividades, ela já estará embarcando para Brasília para realizar o curso de ecoterapia. Agora, foi citado que tem pedagogo na equipe também, Sim. né? Uma coisa importante é ressaltar e deixar bem claro que a terapia, o tratamento, ele não é só voltado também para a parte de recuperação muscular, de tônus muscular. Também influencia no desenvolvimento do aprendizado, da capacidade de aprender. Tem uma metodologia pedagógica também, né, que participa. Tem ganho pedagógico para o paciente? Eu acredito que tenha, na verdade, mas o nosso telespectador pode estar se perguntando se a terapia é voltada só para reabilitar fisicamente ou tem ganhos de aprendizado também. Eu até gostaria, se fosse possível, que colocassem algumas fotos que estavam passando, porque fica mais fácil para a gente explicar como é que é realizado, não é, a terapia e os recursos para que as pessoas possam ver. Olha só, acho que o Rafa pode explicar melhor. Aqui nessa foto, eu não estou conseguindo ver muito bem, mas nas próximas fotos, acredito que estejam aparecendo os recursos que são utilizados. Os recursos que são utilizados durante a ecoterapia, acredito. Isso. Bem, claro, como a gente apresentou logo no início, a ecoterapia ele é uma abordagem terapêutica também com foco educacional, na aprendizagem. Então, é possível, sim, fazer um trabalho muito rico, né, do ponto de vista pedagógico. Então, a criança, por exemplo, tem algumas atividades aí, não sei se é possível visualizar, mas, paralelo ao trabalho feito na ecoterapia, é ofertado vários recursos também de cunho cognitivo, onde a criança vai realizar encaixes de figuras, ela vai trabalhar alguns conceitos como números, né, nome de animais, cores, tamanhos, formas, questão de distância, questão de tempo, né, ritmo. Então, são vários conceitos que a criança ela pode estar desenvolvendo nesse trabalho. Como é um trabalho que ela se vê numa outra posição, que ela está no cavalo, a gente trabalha também essa questão da autoestima. É interessante que muitas vezes a criança, na primeira experiência, ela relata: nossa, tio, eu estou maior que você, porque eu sou alto, né? Eu sou maior, estou vendo o senhor melhor agora. Então, ela tem uma perspectiva totalmente diferente. Então, ela está ali no centro das atenções, no ambiente externo, num ambiente totalmente diferente. Muitas vezes, essa criança ela faz parte do cotidiano um ambiente hospitalar, um ambiente onde as pessoas sempre estão de branco, né? E ela se vê numa situação completamente diferente, num campo, sol, a gente está brincando, a gente está rindo. Então, feito várias atividades aí, cognitivas. Também é difícil separar essa questão terapêutica e educacional, que, basicamente, como é um trabalho conjunto, multiprofissional, e essa interdisciplinariedade que a gente fala, é um trabalho simultâneo ali, onde o pedagogo ele dá uma ideia, o terapeuta ocupacional dá outra, a gente vai construindo esse fazer terapêutico durante a sessão. Então, você vê que há várias possibilidades de ser trabalhado no cavalo. É um trabalho muito rico, realmente. Interessante ter essa questão do ganho com a terapia, porque tu colocou de uma forma bem objetiva, Rafael, porque não tem como dissociar o tratamento. Então, começa assim, a observar o ganho na recuperação em maiores proporções, em tempo e aprendizado ao mesmo tempo, já que estimula o sensório dos pacientes e também o desenvolvimento muscular. Agregando, assim, esclarecendo dessa maneira como vocês estão colocando, nós estamos já ficando bem cientes de que o ganho nesses tratamentos, porque, infelizmente, nós observamos que, quando se dissocia os tratamentos, assim, aumenta-se o tempo de tratamento dos pacientes e o ganho é muito lento. Infelizmente, é muito lento. Então, os pacientes, por exemplo, são neurológicos, alguns pacientes que têm dificuldade de aprendizado. Quando você começa a dissociar alguns tratamentos, assim, se prolonga. E uma terapia que oferece, ao mesmo tempo, as modalidades que foram referenciadas por vocês, nós já começamos a vislumbrar um tratamento que produz
em menor tempo, melhores resultados. Não é isso? Isso. A gente costuma dizer, por exemplo, a ecoterapia, ela é um trabalho de reabilitação, né, o foco na independência da criança, né, um trabalho de reabilitação, mas também de cunho educacional, tá? Mas ele é um trabalho complementar. O que eu estou querendo dizer? Ele não é o único, né, não apenas o único recurso na área da reabilitação. Não, ele não substitui outras formas de reabilitação, tá, que são utilizadas na área com crianças especiais. Então, porém, ele ajuda em qual aspecto? Na adesão da criança ao tratamento. Isso é muito importante, porque a criança ela se vê num outro ambiente que foge daquele ambiente clínico, da clínica em si. Então, ela vê um ambiente novo, um animal onde ela vai ter contato, onde ela se vê no controle da situação. É essa postura que ela acaba adotando, como se ela estivesse no controle da situação. Tá? E aí ela tem um olhar diferente, então ela passa a ver a terapia como um momento prazeroso, um momento de troca, um momento de aprender de fato, um momento de participação, onde ela troca risos com a pessoa, né, com os profissionais. Então, assim, é um momento maravilhoso mesmo. A gente tem visto um diferencial muito grande, porque é diferente quando a gente atende uma criança nossa que já faz acompanhamento conosco já há 3 anos e vê ela no ambiente externo. Realmente a gente pensa assim, não, será que essa nossa criança ela vai responder como com o cavalo? Eu acho que ela não vai gostar. Quando a gente vê, ela começa a arrancar sorrisos, começa a ficar à vontade, ela começa a participar de forma bem independente, surpreende até a equipe, porque a gente não esperava essa postura diante de algo novo, como aconteceu em muitas sessões de ecoterapia. Nós já estamos aí encerrando o segundo bloco. Gente, incrível, como que passa rápido, né, Raquel, né, Rafael? Sim, passa muito rápido. E aí eu já quero deixar a pergunta para que eles possam responder aí no terceiro bloco, que é a seguinte: existe uma evolução diferente no tratamento de pessoas portadoras de necessidades especiais que fazem a ecoterapia? Se existe, eu queria que vocês explicassem um pouquinho após o intervalo. Fique aí ligado, não saia daí agora.